Paz do Senhor Jesus, irmãos, eu quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade para estarmos aqui falando um pouco pela primeira vez, diante dessa gravação, para poder falar um pouco sobre a palavra de Deus. O tema que eu vou citar hoje é um tema importante, uma palavra importante para você, na qual nós vamos falar sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus para você? O que você acha que é o reino de Deus? Muitas pessoas, elas vão à igreja, diz que vai para buscar algo de Deus. Mas buscar o quê? Buscar riquezas? Buscar dinheiro? O que ela foi fazer o que na igreja? Então eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, a você que está ouvindo este vídeo agora, o que é o reino de Deus para você? Veja bem que a palavra de Deus nos mostra no livro de aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se o reino de Deus não é comida e nem bebida, isso quer dizer que o reino de Deus jamais vai alimentar algo que é material. Quando a palavra de Deus nos mostra aqui, Paulo dizendo aos irmãos de Roma, ele está dizendo: o reino de Deus não é para encher barriga. O reino de Deus não é para encher ego. O reino de Deus não é para querer ser melhor que os outros. O reino de Deus não é simplesmente para buscar algo do meu interesse pessoal. O reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça. Então o que acontece? Quando nós vamos até a casa do Senhor, buscar a presença do Senhor, nós temos que primeiramente buscar o quê? Algo da parte de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas, diz o Senhor. Mas eu estou vendo aí muitas pessoas que correm de um lado para outro, fazendo campanhas e buscando, e a cada dia que passa, essas pessoas, elas não vão buscar o reino de Deus. Essas pessoas, elas estão buscando algo para que possa alimentar o ego, para que possa crescer financeiramente. Mas buscar a presença de Deus para ter dinheiro? Buscar a presença de Deus para ter posse aqui na terra? A Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 10, ele diz assim: quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho, porque também isto é vaidade. Quando o pregador Salomão, ele diz essas palavras no livro de Eclesiastes, ele diz que o que ama o dinheiro não se fartará de dinheiro. Quanto mais a pessoa tem, parece que mais ela quer. Quanto mais a pessoa tem, mais ela vai buscar. Mas a Bíblia não diz que o reino de Deus é isso. As pessoas vão na igreja e fazem campanhas porque quer receber carro do ano, porque quer casa do ano, casa grande, casa bonita, quer isso, quer aquilo, mas jamais ela está buscando um refrigério, ela está buscando uma mudança de vida espiritual. Quando ela partir, para onde que ela vai? Agora veja bem, se Jesus, quando ele fala com os discípulos, a Bíblia nos mostra no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 19, ele diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde nem a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas juntais para vós tesouro nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aí ele diz assim no versículo 21,
porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o reino de Deus não é comida e nem bebida, se o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo, é justiça, ele não está pedindo, não está falando para mim que eu tenho que buscar dinheiro, não está falando para mim que eu tenho que buscar riquezas na terra, não está falando para mim que eu tenho que buscar carro do ano. Ele está falando para mim buscar o reino de Deus. Agora observamos bem que 1 Timóteo, no capítulo de número 6, ele fala acerca do que é buscar a presença de Deus. Você buscando riquezas terrenas, você não vai ser rico. Porque a nossa riqueza não está aqui nessa terra. A nossa riqueza, ela está no céu. 1 Timóteo, Paulo, quando fala com Timóteo, nessa palavra de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, ele fala assim, e de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos dele levar. Aí ele diz assim, tendo porém alimento e vestuário ou vestimentas, estaremos com isso contente. Será que nós temos se alegrado por ter estas vestes? Será que nós se alegramos por ter a nossa casa? Será que nós se alegramos por ter o nosso alimento, que seja simples, mas que temos o alimento? Será que a nossa mente vai sempre se preocupar com as coisas materiais e não com as coisas espirituais? Sempre procurando andar melhor roupa, andar melhor carro. Sempre a nossa preocupação é isso. Mas será que isso vai nos levar para o céu? Agora observa bem que a palavra de Deus nos diz, Paulo dizendo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, ele fala que tendo porém alimento e a vestimenta, nós precisamos estar com isso contente. Mas os que querem tornar-se rico, olha que a palavra diz, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Ou seja, por quê? Ele está falando aqui, concupiscência loucas e nocivas. Nociva, irmão, é aquilo que vai nos acabando conosco, sem que a gente perceba. Mas o reino de Deus não é buscar essas coisas. O reino de Deus é buscar a presença de Deus, é fazer a vontade de Deus. Jesus disse isso bem claro, quando ele fala acerca de servir, de fazer a vontade de Deus. O versículo 10 ele diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, muitas pessoas recebem promessas de líderes que muitas vezes falam, você dá tanto que você vai ganhar tanto, e aquela troca toda, e muitas vezes você não recebe, você fica decepcionado. Por quê, irmão? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então você que quer saber o que é o reino de Deus é isso. É buscar as coisas celestiais, é buscar a presença de Deus, é se encher do Espírito Santo, é buscar justiça do céu. E a Bíblia nos diz bem claro, agora no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, seja a vossa vida isenta de ganância. Ele está dizendo aqui, esse pregador misterioso, que a Bíblia não menciona se é Paulo, quem foi que escreveu a palavra de Eclesiastes, de Hebreus, desculpa, Hebreus 13, 5, mas aqui ele está dizendo assim, seja a vossa vida isenta da ganância, contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6, de modo que, com plena confiança, digamos,
o Senhor é quem me ajuda, não temerei, não temerei, né? O versículo diz bem claro assim, e tem muitos irmãos que eu já vi pregando essa palavra, dizendo assim, de modo que com plena confiança digamos, o Senhor é que nos ajuda, não temerei que me fará o homem. Não é isso que está dizendo. O versículo está dizendo assim, de modo que com plena confiança digamos, o Senhor é que me ajuda, não temerei. Aí tem um ponto e vírgula. Que me fará o homem? É uma pergunta, tem um ponto de interrogação depois. Que me fará o homem? Ou seja, o homem, irmão, a tendência dos homens é querer tirar a cada dia tudo que você conquistou. Então muitas vezes você ganha bem, aí vem sempre alguém querendo tirar o que você ganha. Se você muitas vezes tem um carro bom, sempre tem alguém que vai querer destruir esse carro. Se você tem uma casa bonita, sempre tem alguém que vai querer, vai começar a questionar contra a sua vida. Mas eu não estou falando de você não ter. Eu estou dizendo que você não pode colocar o coração sobre essas coisas. Porque a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, se nosso coração estiver dentro da palavra de Deus, todas as promessas que estão aqui cumprirão na nossa vida. Agora, se eu sair fora daqui da palavra de Deus, não tem como Deus cumprir na minha vida. Muitas pessoas querem receber as bênçãos de Deus, mas não faz o que Deus quer na vida deles. Agora, se nós observarmos as igrejas, as campanhas que as pessoas fazem hoje, elas fazem campanha porque elas querem receber carro do ano, elas correm atrás disso. Agora, se eu e você, se nós pregarmos uma palavra que vai falar sobre arrependimento, sobre perdão, que é hoje uma coisa muito rara, né, de se perdoar, não é verdade? Você que está aí ouvindo, muitas vezes não perdoa a sua esposa, ou a esposa não perdoa o seu esposo, ou o pai não perdoa o filho, ou o filho não perdoa o pai ou a mãe, e assim por diante. Então, se nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas sobre a nossa vida. Deus sabe que a gente precisa de uma casa, Deus sabe que a gente precisa de um carro, Deus sabe que a gente precisa de um bom trabalho, Deus sabe que a gente precisa ter saúde, Deus sabe que a gente precisa do alimento. Isso Ele vai nos conceder, desde que nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Agora, irmãos, muitos correm atrás de tantas coisas, muitos correm atrás de coisas que não chegam ao reino de Deus. Busca as coisas dos seus próprios interesses e as coisas de Deus ele deixa de lado. Você quer ver uma coisa? Você pode ir na igreja no culto de oração e você vai ver quantas pessoas tem na oração. Normalmente são poucas as pessoas que vão na oração. Você vai no culto de ensinamento e você vai ver que são poucas as pessoas que vão no culto de ensinamento. Quando tem ensinamento, porque a maioria dos lugares agora se prega só sobre finanças, sobre dízimo, sobre oferta, mas acaba esquecendo de falar de regeneração, de conversão, de se entregar a si para Deus. Quando nós chegamos nesses lugares, nessas igrejas, você vai ver que são poucas as pessoas que vão para a oração, que são poucas as pessoas que vão para o culto de ensino. Hoje o que mais precisa as igrejas é oração e cultos de ensino. Antigamente as igrejas eram lotadas, domingo de manhã, escola dominical. Hoje não tem mais. Aqui pelo menos são poucas as igrejas que frequentam a escola dominical, não tem mais. As igrejas agora é culto quarta e domingo. Quarta é um culto público lá e domingo é culto de louvor e acabou. E tem igrejas que agora não está tendo nem culto mais na quarta e nem no domingo. Está tendo videoconferências. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Porque se nós queremos chegar no reino de Deus, não é buscando coisas terrenas, é buscando o reino de Deus. Mas você vai me dizer, mas pastor, eu preciso orar quanto tempo na igreja? Não tem tempo. A oração, você pode orar sentado, você pode orar de pé, você pode orar de joelho. Ah, mas eu não aguento orar 2 horas de joelho. Não tem problema, ora 10 minutos, ora 15, ora fica de pé, mas ore. E no culto de ensino,
Culto de ensino são poucas as pessoas que vai, porque as pessoas não têm gosto mais da palavra de Deus, ouvem coisas que não estão na Bíblia, ouvem palavras que não estão na Bíblia, porque não vai no culto de ensinamento. Pessoas que começou hoje no Evangelho, começou hoje, amanhã já é pastor, não respeita os segmentos da igreja, não respeita a hierarquia ministerial. Hoje pessoas que tomam lugar no púlpito que não é nem digno de estar no púlpito. A realidade é esta, que na igreja é uma coisa, lá fora ele é totalmente o contrário. Então, irmãos, o porquê que eu estou dizendo esse tema hoje para você? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As dificuldades então nas igrejas, tanto na oração quanto o ensinamento, está acabando. Agora veja bem, a oração é você falar com Deus. Se nós não estamos indo na oração, é sinal que a gente não quer falar com Deus. E se nós não vamos no culto de ensino, nós não queremos ouvir Deus falar conosco. É pura realidade. E tem pessoas que levantam de manhã, ela não ora nem um minuto. Aí você vai falar, meu pastor, Deus ouve? Um minuto? Ouve. Jesus ensinou essa oração aos discípulos. E se você observar, se você marcar no seu relógio aí a oração do Pai Nosso, você vai ver que a oração do Pai Nosso é 30 segundos. 30 segundos a oração do Pai Nosso. Isso quer dizer que se você orasse a oração do Pai Nosso de manhã, a oração do Pai Nosso na hora do almoço, a oração do Pai Nosso à tarde, a oração do Pai Nosso à noite, você estaria orando. Mas nem isso você faz. Então, a maior dificuldade que as pessoas têm hoje é orar, buscar a presença de Deus, sentir a presença de Deus. Eu disse ao Senhor há uns dias atrás, quando nós estávamos fazendo uma campanha no monte, durante 21 dias de oração no monte, eu disse ao Senhor, Senhor, eu lembro daquela época que o Senhor operava maravilhas na igreja, que o Senhor curava pessoas com câncer, cego, paralítico, e hoje a gente não vê mais essas coisas. Sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Ele disse assim, eu não mudei. Eu não mudei. Então isso quer dizer que nós mudamos. Nós não estamos mais buscando a presença de Deus. Não estamos mais buscando o reino de Deus e a sua justiça. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo neste vídeo, vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você se preocupa com todas as coisas, mas menos buscar o reino de Deus. Agora, a dificuldade na oração, dificuldade no conhecimento bíblico, que muitas vezes vem pregadores transmitindo palavras que não está na Bíblia, e que muitas vezes nós dizemos o amém, que quer dizer que assim seja. Como por exemplo uma palavra que a gente ouviu muito, eu acredito que você também já ouviu, muitos dizendo que não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus, porque está escrito na Bíblia. Mas onde está escrito na Bíblia isso? Que nunca encontrei isso na Bíblia. Então, Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com aquilo que ele falou. Números 23:19, o Senhor diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele e não faria? Falaria e não confirmaria? Do que Deus fala, ele faz. Gênesis no capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o que Deus fala, ele faz. Agora, nós não queremos orar e não queremos meditar na Bíblia. Se nós não buscarmos aqui, Mateus 4:4, Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se nós não estivermos buscando, orando, e não estiver buscando a palavra, nós estamos perdendo tempo dentro da igreja. Porque a igreja somos nós. Não adianta você ir lá e oferecer um louvor de qualquer maneira. Não adianta você ir lá e se fazer presente de qualquer maneira. Não adianta você estar lá e a sua mente está preocupada com quanto que vai pagar amanhã, ou com fulano que vai fazer isso para você, ou a sua empresa que está lá com dívidas. Você está perdendo tempo. Mas eu quero dizer para você hoje nessa mensagem, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Guarde essa palavra no seu coração e lembre-se, hoje o aumento da iniquidade está aumentando. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos estão esfriando. Sabe por quê? Nós estamos vendo muitas coisas erradas acontecendo nas igrejas. As pessoas confusas. As pessoas entrando na igreja doente e saindo doente. Já não são mais curadas. Pessoas que entram triste e continuam triste. Pessoas que já vão para a igreja triste. Obreiros, pastores que estão ali em cima do púlpito totalmente arrebentado, separando de mulher, da esposa e se ajuntando com outra, e está em cima do púlpito pregando, dizendo que Deus está com ele. Então, cuidado com isso. Cuidado no lugar que você vai. Cuidado com as igrejas que você frequenta. Cuidado com aquelas pessoas que entram na sua casa. Cuidado com aqueles que dizem ser seus amigos, seu amigo, e não é coisa nenhuma. Que muitas vezes procura você só para querer alguma coisa, mas nunca veio para te perguntar o que você precisa ou como que você está. Então, irmãos, lembre-se dessas palavras. Não quero te desanimar, não. Quero que você vá para fazer a obra de Deus, mas faça a obra de Deus. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe e que o Senhor continue te fortalecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.